Olá, crocheters, sejam bem-vindas, bem-vindos. Como vocês viram aí, nós vamos tecer um vestidinho basicamente de squares, tá? E é super fácil. Vai precisar simplesmente fazer os squares na medida que você precisa aí, tá? Mas antes de mais nada, eu quero deixar assim bem claro a versatilidade desse tutorial, sabe? Dessa mesma forma que eu vou tecer esse vestido, vocês podem fazer um casaco, um cardigan ou um colete da mesma forma, tá? A única diferença é que vocês não vão fechar na frente, só isso. Então, vocês não fechando na frente, mas usando o mesmo tutorial, vocês vão poder ter um casaco, ter um cardigan ou um colete, a forma que vocês quiserem. Vocês podem fazer com a manga, sem a manga, é opcional, tá? Então, eu estou utilizando aqui vários barrocos, tá? Boa parte é feito todo em 4, tá? Barroco 4, esse aqui também é barroco 4. E um do barroco 6, tá? Esse barroco 6, eu gosto muito da cor, ele é o Magia, tá? É a cor nova também, 9185. Esse é o barroco 6, tá? Esse aqui é o 4, esse aqui é a cor 6394, um roxo, um lilás mais escuro. Esse aqui é roxo. 6290 e a cor 6006. É claro que as cores, a quantidade de tons que vocês vão misturar, né? Aqui eu utilizei 1, 2, 3 e 4 cores, então depende, se vocês quiserem utilizar uma só, vocês podem. Vocês quiserem, né, utilizar somente 2 tons aí, vocês podem também, enfim. Vamos usar a criatividade aí, abusar das cores diversas que tem. Pri, não quero fazer com barroco. Posso fazer com outro fio? Pode, tá? Talvez mude aí um pouco a questão do tamanho, a questão da agulha que vocês vão utilizar, mas o passo a passo é o mesmo, tá? Eu utilizei, né, para fazer os squares todos com a agulha número 4. Pega. Não quer pegar, gente. Ó, agulha número 4, tá? E eu fiz aqui. Vou medir. Mais uma coisa super importante, fita métrica sempre, sempre do lado, tá? O meu square, sem eu juntar e fazer o contorno, ele deu aqui o tamanho de 16 centímetros, tá? Ou seja, 32 centímetros para cada lado, tá? Ó, deixa eu ver se a câmera consegue pegar. Quase 32,5 que deu aqui. Mas dá em torno aí de 32 o meu, tá? Tirando por base meu busto, que é de 80 centímetros, eu ainda vou trabalhar a lateral. Já tenho aqui uma peça pronta. Que a parte das costas aqui já tá pronta. Ó, já montei. Aqui no total, deu 36, aqui não dá pra ver. Deixa eu ver aqui, ó. Deu 35 aqui no meio, mas na verdade ele tem 36, tá? Vou pegar a parte mais larguinha dele aqui, dá 36, dá pra ver? Mais pra cá. Dá 36 centímetros, tá? Ó, 36. Tá ok? Então, talvez para a sua medida aí, o meu é 40, como vocês sabem. Talvez para a sua medida seja necessário você tecer squares menores ou do mesmo tamanho para a lateral da peça. Ou seja, deixa eu pôr isso aqui um pouquinho para trás, para facilitar. Então, aqui seria as costas da minha peça, né? Então, vamos supor aqui mais um quadrado, de repente, para dar a lateral. Ou um square menor, tá? Também pode ser um square menor aí, para dar aí frente e costas do tamanho que você precisa, tá?
A altura, esse aqui meu, sem contar a alça que eu também já fiz, deixa eu medir aqui, uma câmera não vai pegar, mas eu vou mostrar pra vocês. A altura aqui que eu fiz foi de 39 centímetros, tá? Ó, vou puxar a peça aqui. Deixa eu ver. 39 não, 50 centímetros, tá? Ó, 50 centímetros foi a minha altura, a altura que eu escolhi pra fazer. Ou seja, eu vou somar os quadradinhos que eu tenho aqui, eu fiz a emenda na lateral. Quando eu fiz a emenda na lateral, eu já fiz mais uma carreira de pontos aqui. Então, já aumentou o meu square, ou seja, um square que iniciou aí com 16 centímetros, foi pra 17. Então, sempre com a fita métrica do lado, pra vocês tecerem aí no tamanho que vocês precisam, tá? Aí, eu fiz uma alcinha também, mas depois eu vou explicar, tá? A questão toda aqui. Bom, então, eu acho que é isso. No mais, é isso. Se eu for lembrando de mais alguma informação, eu vou passando pra vocês. Então, o square é bem simples, tá? Vocês vão iniciar com um laço mágico e vão subir 3 correntinhas, tá? Deixa eu tirar aqui. Então, 2, 3. Dentro desse laço mágico, nós vamos fazer os bloquinhos. Então, esse meu primeiro eu faço um ponto alto, 2 pontos altos. Porque esse primeiro que eu subi aqui, essas 3 primeiras correntinhas, já é o meu primeiro ponto alto. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Ok? Mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Então, eu vou fazer aqui os meus bloquinhos e já volto. Mais 2 correntinhas. E vou assim, preenchendo os espaços, agora com 4 pontos altos, nesse meio aqui, eu vou trabalhar sempre com 4 pontos altos, tá? Somente na última carreira, e 2 correntinhas, então, vem 4 pontos altos, 2 correntinhas. Na próxima, 4 pontos altos e 2 correntinhas. Na próxima, eu vou mudar a cor, e quando eu mudar a cor, eu volto. Só pra constar, muita gente não sabe fazer bem o square. Quando nós chegamos nessa parte, toda vez que nós vamos começar a carreira, nós temos que caminhar até o primeiro espaço, tá? Ó, tem que caminhar. A gente inicia com 3 correntinhas e 2 pontos altos. E aí, só seguir. Aí, nós vamos perceber que os nossos espaços entre os bicos, né, vão tendo mais, né? Ó. Você vai aumentando a quantidade de espaços, tá? Então, dentro desses espaços, a partir de agora, eu trabalho com 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4, tá? E vou seguir assim até o final. Então, aqui eu finalizei. Eu cheguei aqui no início da carreira. Como eu falei, sempre com a fita métrica, para vocês saberem o tamanho de quadradinho que vocês vão precisar, tá? No meu caso aqui, deu 12,5, tá? Então, assim, sempre vão medindo para vocês saberem a questão da quantidade de carreiras que vocês vão precisar ou da quantidade de squares, porque na lateral, de repente, eu não vou precisar, mas na lateral, de repente, você precisa fazer um assim, ó, menorzinho, tá? Pra dar o que vocês precisam aí. Então, aqui eu já finalizei. Eu tô fazendo ele um pouco menor do que o tamanho que eu preciso, pela questão do seguinte, o algodão, ele tende a ceder um pouco o fio de algodão, né?
Então, para acabar não ficando assim muito largo, eu resolvi fazer um pouco menor. Mas aí fica a dica que eu sempre passo aqui no canal. Sempre façam para vocês primeiro, que a chance de vocês errarem e aprenderem é tecendo para vocês, tá? Vocês vão saber se vocês estão acertando ou não, tecendo para vocês. Aí vocês vão saber fazer aí para outras pessoas, principalmente para quem tá começando no crochê ou tá na transição aí, saindo de outros tipos, outros trabalhos de crochê e vindo aqui para vestuário, tá? Então sempre façam para vocês, ok? Então aqui a questão do fio, a mesma coisa. Já troquei o fio e agora vou continuar da mesma forma nos bloquinhos aqui, tecendo 4 pontos altos, tá? E é uma carreira só desse lilás que eu escolhi, tá? Então, eu vou tecer essa carreira aqui da mesma forma, 2 correntinhas. Opa, tá vendo? Não é da mesma forma. Aqui é uma correntinha só, tá? Então, eu vou voltar aqui. A gente vai fazendo direto, sem empolgação. Aí dá um tchan, sabe? Ó, o último ponto alto, uma correntinha e 4 pontos altos. Porque eu não quero abrir mais a minha peça, porque é a minha última carreira. 3 e 4, tá? Então, uma correntinha e faço 4. E 4. E uma correntinha e mais 4 aqui, tá? Depois vocês vão entender o porquê de uma correntinha só. Vou desembolar meu fio e tecer toda a carreira e volto no final. Mostrando aqui que aqui eu estou fazendo uma correntinha, 4 pontos altos, mas no bico eu ainda continuo com 2 correntinhas, tá? O bico aqui, eu continuo com 2 correntinhas, ó. Um ponto alto, 2, 3, 1, 2 correntinhas e mais 3. Eu tenho um jeito um pouco diferente de fazer as coisas, tá? Coloco um pouco, mudo bastante, ok? É meu jeito. Às vezes eu faço de um jeito, do padrão, que todo mundo costuma fazer, acho que não fica bom, aí eu vou e faço do meu, e do meu eu gosto. É assim mesmo, a gente tem que se arriscar. Se não ficar bom, a gente desmancha e faz de novo. Certo? Então, aqui chegando no final, é só uma carreira dessa cor. E prendo aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo. Tá? E novamente, vocês vão medindo pra saber se já deu o tamanho que vocês querem, se precisa fazer mais ou não, tá? Então, agora eu vou para o fio aqui, pro roxo. Tá, pra trás aqui. Depois a gente vai acertando tudo. Então, aqui com o fio mais escuro, que é o que eu vou trabalhar praticamente toda a costura dele, tá? Eu vou colocar, escolher um lado aqui, pode ser qualquer lado, vocês podem começar daqui ou daqui do lado que vocês quiserem, tá? Eu vou começar trabalhando aqui, ó. É o lado que vocês quiserem, tá? Vou começar aqui. Aqui eu passo o fio novamente, da mesma forma. Vou fazer 2 correntinhas. E vou seguir... em ponto baixo. Então, eu tenho um vão aqui de uma correntinha, então, vou trabalhar aqui. Uma correntinha, um ponto baixo. E para cada ponto à minha frente, vou seguir tecendo
em ponto baixo, tá? Para cada ponto, um ponto baixo. Vai mudar somente na hora que eu chegar lá no biquinho. Por que que eu fiz uma correntinha na última carreira? Para não abrir muito. Se vocês quiserem fazer duas, podem fazer. Aí vocês veem como que fica o trabalho. Eu fiz assim, achei que ficou melhor. Quando eu chegar aqui no biquinho, eu vou ter esse ponto aqui e esse ponto aqui, ó. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó. Então, eu vou ter esse ponto da correntinha que eu fiz. E aqui, então, seria a laçada, né? A laçada dessa correntinha e a laçada aqui. Então, nessa laçada, eu vou fazer um ponto baixo, tá? Ó, na laçada mesmo, tá? Dentro do vão, eu vou fazer mais um ponto baixo, uma correntinha, e dentro do vão, mais um ponto baixo. E no buraquinho do próximo ponto, ver se aparece aqui, nesse buraquinho aqui desse próximo ponto aqui, eu já começo com ponto baixo também. E vou seguir assim. Então, eu vou até o final dessa parte que eu tô aqui e volto pra mostrar novamente. Bom, aqui, como eu falei, estou chegando no próximo biquinho, então, tem um ponto aqui que eu vou trabalhar. E aí, nesse ponto aqui, eu fiz uma correntinha. Então, nessa correntinha, eu vou trabalhar um ponto baixo. Tá? Dentro do vão aqui, eu vou fazer deixa eu ver se dá pra pegar. Vou fazer um ponto baixo dentro do vão. Vou fazer uma correntinha. E dentro do vão, ó, dentro do vão, eu vou tecer mais um ponto baixo. E no ponto seguinte, que é aqui, ó. Então, nessa laçada da frente aqui já, eu vou tecer mais um ponto baixo, ficando assim. Ok? Então, agora é só seguir toda essa carreira e fazer assim nas laterais, nos biquinhos, tudo em ponto baixo. Então, eu vou terminar essa carreira e volto. Então, aqui, cheguei no final do meu square, então, só venho na correntinha que eu iniciei, prendo com ponto baixíssimo, aquilo que a gente já sabe. E aqui, acabou. Parte do square já foi. Vou passar pra cá também, pra ajudar. Tá? Então, já tenho um square pronto aqui, tá? E agora, nós vamos fazer a costura desse square. Geralmente, nós temos uma frente, né, um lado direito e um lado avesso da nossa peça. No caso do square, acho que não tem muito, sim, né, que é frente, o que não é, porque é basicamente igual, muda um pouquinho, né? Mas é o seguinte, nós vamos fazer o quê? Nós vamos passar todo do lado direito da nossa peça. Se tiver fio aqui, vamos passar pro avesso. Nós vamos juntar. Nós vamos colocar um de frente com o outro, ou seja, direito com direito, tá? Ó, meus fios aqui pra trás, meus fios aqui pra trás. Então, nós vamos montar direito com direito. Só trocar. Aqui. Tá? Fica mais limpo o trabalho pra vocês entenderem. Então, direito com direito, vocês têm a peça de vocês aí, com o fio da sua cor, da sua preferência. No primeiro ponto, ó, você pega aqui no bico,
Você vem, puxa o fio pra cá, pra você poder trabalhar. Aqui eu dou um nozinho, acho que fica mais fácil. E agora sim, novamente, eu vou puxar esse fio. No ponto equivalente aqui, também vou pegar esse fio aqui e vou passar aqui. E vou subir uma correntinha. E a partir de agora, eu vou costurar tudo em ponto baixo. Então, eu vou pegar 2 laçadas, tá? Vou passar isso aqui pra cá. E 2 laçadas do outro lado. Tá? 2 laçadas. Puxo aqui pra frente. Faço um ponto baixo. Novamente, pego 2 laçadas desse lado, porque senão você vai deixar um detalhe do lado direito, e se você não quiser, você vai acabar desmanchando. E 2 laçadas deste lado. Puxa aqui, ponto baixo. Novamente, 2 laçadas. Ponto respectivo desse lado, as 2 laçadas. E é assim que nós vamos fazer essa costura até o final. Aqui, eu esqueci de falar como que eu fiz. Eu fiz squares, fiz 3, então foram 3 nesse molde aqui, ou seja, comecei com magia, lilás, roxo e violeta, tá? E um outro, eu fiz o contrário, comecei com o roxo, o lilás e finalizei com magia e fiz o contorno, exatamente como eu fiz agora aqui, no violeta, tá? Então, como que eu costurei isso aqui? Pra vocês entenderem. Eu fiz um lado de cada cor, tá? Só pra vocês entenderem. Então, se vocês forem tecer nessa brincadeira aqui, nesse joguinho de cor, então, um lado vai ser de uma cor, do outro lado vai ser do outro. Então, vocês vão costurar assim, tá? Então, novamente, ó, vou mostrar. Pra vocês entenderem, ó. Então, aqui, eu comecei com uma cor e fui finalizando pra outra. E aqui também, comecei com uma cor e fui finalizando pra outra. E é isso que vocês vão fazer, se for a vontade de vocês, tá certo? Coloque um sobre o outro e faça a costura em ponto baixo, tá? Bom, já está feita aqui a minha primeira emenda dos squares, tá? Então, como eu expliquei, você põe direito com direito e simplesmente une aqui com ponto baixo. Se vocês forem trabalhar intercalando, no meu caso aqui, fios de espessuras diferentes, talvez vocês sintam que um fique maior que o outro, mas não fica, tá? É porque o ponto feito com barroco 6 fica maior. Então, as carreiras de barroco 6, no final, eu fiz todas com 3 pontos altos, tá? Pra vocês entenderem. Mas é como eu expliquei, vai depender do fio que você vai utilizar aí. Como eu utilizei barroco 6 nessa carreira final aqui, pra não ficar muito grande a minha peça, eu fiz somente com 3 pontos altos, tá? Só o barroco 4 que eu fiz com 4, tá ok? Então, aqui, eu finalizei uma emenda, então, posso cortar. E pronto, tá? Eu vou costurar os outros bloquinhos que eu tenho aqui e volto pra mostrar como nós vamos unir todos eles numa peça só, tá? A manga, já vou até... Cadê? Tá aqui. A manga, eu fiz um square bem maior, tá? A diferença. Tá? De square de um pro outro, fiz bem maior, tá bem? Então, só pra vocês entenderem, se vocês forem colocar a manga, eu fiz maior aqui. Mas, essa daqui ficou... Cadê? Essa aqui ficou com o tamanho de 28 por 28 também. Tá? 28 por 28. Ou seja, se você não quiser trabalhar um square grandão desse, você pode fazer 2 desse, que vai dar a mesma coisa,
tá? Eu é que preferi fazer assim, mas vocês podem tecer 2 desse, 4 de um menor, assim, depende do resultado que vocês querem na manga e se vocês vão querer a manga também. Mas no meu caso aqui, eu fiz 28, porque eu sou magrela, o meu braço é fino, não preciso de muito pra ser feliz. Ai, que me dera, assim, mais um pouquinho mais gordinha. Então, eu vou juntar aqui todos os meus squares e volto pra mostrar como que nós vamos unir aqui e fazermos as laterais, tá? Bom, minhas 3 partes aqui, ou seja, meus 6 squares, já estão costurados pela lateral, tá? E o que que eu vou fazer agora? Preciso juntar esses 3 numa peça só. Então, novamente, direito com direito, ou seja, frente com frente. E vamos seguir fazendo a costura de um lado a outro em ponto baixo, tá? Exatamente como fizemos aqui, nós vamos fazer aqui. Não muda nada. Tá? Então, eu pego bem no cantinho. Passo meu fio aqui pra frente. Passo a laçada também aqui. Eu faço assim, gente, vocês podem ir fazer do jeito que vocês acharem melhor, tá? E aí, vou seguir ponto baixo aqui, pegando nas 2 laçadas, ok? Bom, a peça vai ficando assim. E aí, para nós juntarmos mais uma parte, novamente, pegamos direito com direito, tá? E fazemos a nossa costura com ponto baixo de uma ponta a outra. Se vocês estiverem tecendo com fios de textura diferente, pode ser que vocês percebam uma leve, como é que eu posso dizer? Fica diferente, sabe? Parece que o que a gente faz, finaliza, parece que aquele que a gente finaliza essa carreira aqui com barroco fica maior do que esse. Mas é muito, assim, pouca coisa mesmo. E isso você acerta aqui na costura, tá? Ó, pegando o ponto da frente. Mas isso só se vocês fizerem com fios de texturas diferentes. Ou seja, pegar um Anne com charme, ou um Anne com duna, ou o charme com duna. Então, talvez você sinta assim que fica um pouco diferente. Parece que um fica maior que o outro. Mas, como eu disse, vocês acertam na costura. Outra coisa também, quando nós chegamos nesse miolinho aqui, nesse meiozinho aqui, ele faz um vão. Você também acerta este vão, descendo em meio ponto alto, para dar a altura, tá? Como aqui ele abaixa, aí a gente consegue acertar no meio ponto alto, para dar a altura. E depois, voltamos com ponto baixo aqui, normal. E ficou um buraquinho, vou tecer de novo. Tá? Então, deu diferença, só acertar com o meio ponto alto, já dá a altura e não aparece, tá? Ah, nossa, vai dar diferença. Não, não dá. Tá? Por conta até mesmo da cor do fio e por conta dos pontos que estamos tecendo aqui. Ok? Então, vou continuar a minha carreira aqui e volto. Bom, meus bloquinhos aqui, todos costurados. E agora, o que que eu vou fazer? Nesse caso aqui, dessa forma, eu não vou conseguir usar. Então, eu preciso
aumentar as minhas laterais. Então, de cada lado, né, eu vou começar fazendo ponto alto daqui até aqui, volto em meio ponto alto para me dar altura, tá? Para me dar a largura que eu preciso. Então, ainda continuando com o roxo escuro, violeta, enfim, vou fazer toda uma carreira, começando aqui, ó, do Vzinho, vou fazer toda uma carreira em ponto alto, tá? Então, toda em ponto alto. Então, subo 2 correntinhas, porque eu trabalho ponto alto assim. E aí, venho tecendo ponto alto sobre cada ponto baixo aqui da minha base. Caso vocês precisem tecer mais bloquinhos aí de square, para fazer a lateral, não há necessidade de vocês tecerem, talvez, esses pontos aqui na lateral que eu tô fazendo, tá? Talvez é só a união mesmo dos squares já seja suficiente. No meu caso aqui, se eu fosse tecer square aqui na lateral, por menor que fosse, ia ficar bem larguinho, né? Ou eu teria que tecer esses squares que eu fiz menor. Então, eu resolvi fazer dessa forma pra mim. Tá? Mas não tem dificuldade. Então, se vocês forem fazer a lateral de vocês com square, só fazer da mesma forma a união que nós fizemos até agora aqui, tá? Então, vou tecer essa carreira e volto. Mas isso aqui, gente, é somente pra dar a largura que vocês precisam, tá? No meu caso aqui, eu preciso fazer isso aqui pra me dar largura, tá? Tem qualquer dúvida aí, vocês perguntem nos comentários ou lá no Instagram. Vou continuar aqui e no final da carreira eu volto com vocês. Bom, então aqui eu vou subir 2 correntinhas, como eu falei, e agora eu volto trabalhando em meio ponto alto, tá? Ó, meio ponto alto. Mas por que que eu tô fazendo isso, gente? Eu, com a medida, tá? Acertei aqui meio ponto alto. Poderia fazer uma carreira de ponto alto pra dar a medida que eu preciso aqui da largura da minha peça, tá? Então, atenção aí à medida que vocês vão estar procurando, trabalhando, enfim, à medida que vocês vão trabalhar, tá? Então, aqui no meu caso, ficou meio ponto alto, mas eu poderia fazer uma carreira de ponto alto alongado, enfim, tá? Cada artesã aí com a sua medida. Porque cada ponto, pra quem, né, cada ponto tem um tamanho, digamos assim, pra vocês terem ideia. Um ponto alto, dependendo do fio, obviamente, mas nesse meu caso aqui, um ponto alto tem em torno de 1 centímetro. O meio ponto alto, ele tem em torno aí, pouco menos de 1 centímetro. Mas, ó, vai beirando aqui, ó. Tá? Então, para cada ponto, tem uma medida. Por isso que fita métrica aqui é muito importante para vocês saberem o quanto que vocês vão precisar fazer aí, tá? Então, aqui eu vou tecer mais uma carreira. Ah, Pri, aqui ficou torto. Gente, isso aqui pra modelagem tá excelente, tá? Eu não preciso fazer diminuição, não preciso fazer nada. Isso aqui pra mim ficou perfeito. Então, aqui eu vou fazer... E vou fazer desse lado também. E aí, eu volto pra mostrar aqui como... Eu vou fazer a alça, né? Do outro lado agora, já fiz de um lado, vou fazer do outro. E como nós vamos colocar as mangas, ok? Então, até daqui a pouco. Bom, gente, voltando aqui com a minha peça já finalizada, no sentido assim, né? Eu já fiz a parte da frente, as costas, aqui eu já uni a alça, então nós vamos tecer a alça agora. Só lembrando que se você for fazer aqui um casaquinho, por exemplo, você não vai unir aqui no meio
na sua frente, né? Na frente da sua peça. Você não vai unir aqui no meio. Você vai fazer a união dos squares da mesma forma, porém, você vai unir aí 3. Tá? Então, vai colocar isso se você for fazer aberto. Aqui, eu vou deixar aberto só um pouco, então, ou seja, já deixei o fio de forma, que depois eu vou vir e vou abrir aqui. E depois, vou colocar 2 cordões de enfeite, tá? Então, pra alça, já usei um fio aqui também, que já, né, esse lilás. Mas pra vocês entenderem, aqui eu trabalhei 19 pontos. Em quantidade de centímetros, deu 12. Tá? 12 centímetros aqui nas costas. Vim diminuindo na lateral. E finalizei com 7 centímetros, tá? Aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 carreiras. E aqui eu fiz a costura em ponto baixo, tá bem? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Deixa eu só me orientar aqui, porque agora fica um pouco mais complicado para trabalhar. Tá? Então, eu vou contar os pontos aqui, que são 19, ou... Vamos voltar aqui à medida que eu já esqueci. Ou... 12 centímetros. Então, eu vou pegar 12 centímetros. No caso, eu acho mais certo. Venho com 12 centímetros aqui e faço a minha marcação. Ou seja, vou tecer nesse ponto aqui, ó. Tá? Novamente, que a gente se perde. Eu não tenho o costume de usar marcador, então, já viu. Então, deixei a agulha aqui. E com o barroco lilás... Gente, tá um rolo isso aqui. Vocês não fazem ideia. E com o barroco lilás, prendo o meu primeiro ponto aqui. Então, se vocês forem tecer um casaquinho ou um colete, é só não fechar na frente, tá? Então, 1, 2, deixa eu virar tudo aqui. E aí, vou seguir trabalhando em meio ponto alto, tá? Vocês, aí, se não quiserem fazer a diminuição na alça, não precisa. Eu fiz aqui somente para dar um detalhe mesmo, mas não é necessário. Tá? Eu gosto de deixar vocês livres para tecer, para vocês soltarem a imaginação de vocês, explorar novas oportunidades. E eu acho que é muito bacana não ficarmos condicionados a fazer exatamente igual, sabe? Mudar uma coisa ali, uma coisa aqui, fazer diferente, enfim. Então, vou tecer em meio ponto alto até o final aqui. Então, estou chegando no final da peça. Então, eu vou trabalhar esse ponto aqui. Vou trabalhar esse ponto aqui. Tá? E esse aqui. Mas nessa correntinha que nós iniciamos, eu não vou trabalhar. Geralmente, eu pego nelas também, mas nesse caso, não. Então, aqui eu já subo 1, 2, viro e já venho trabalhando no primeiro buraquinho que nós temos e sigo assim até o final. Se vocês chegarem num ponto aí que vocês olharam e falaram, nossa, a minha altura aqui, a minha diminuição de lateral já tá boa, não quero diminuir mais, aí é só vocês trabalharem ponto sobre ponto, até dar a altura que vocês querem. No meu caso, eu vou trabalhar 14 carreiras exatamente dessa forma como eu estou fazendo aqui. Tá? Então, só para termos aqui. Então, só a critério eu vim trabalhando aqui, diminuição, não trabalhei os pontos das correntinhas. Caso você aí for tecer com, aqui é 14 carreiras, mas caso você aí for tecer com outro fio, aqui é o barroco 4, e vocês querem saber em centímetros quanto eu fiz, então aqui
dá 14 centímetros, ó. Tá? Então, eu fiz uma alça de 14 centímetros. Mas é claro que isso vai depender aí do quanto você precisa de uma alça. Então, gente, eu vou seguir aqui fazendo exatamente dessa forma até o final, e aí eu vou voltar no final, tá? A partir aqui da minha quinta carreira, eu vou trabalhar uma, duas correntinhas, viro, e esse primeiro, que esse aqui é o lado da diminuição. Esse primeiro ponto aqui, esse primeiro ponto eu não trabalho, eu venho direto pra esse, tá? Ó. E assim nós vamos ter as diminuições. Tá? Dessa forma. Tá? Então, aqui eu não trabalho no primeiro ponto. Aí, eu vou fazer aqui até o final, vou subir e vou voltar, tá bem? Porém, na lateral que eu quero manter reta, eu trabalho o primeiro ponto. Trabalho o primeiro espaço aqui. Deixa bem explicadinha a questão da diminuição. Então, agora eu vou até o final aqui e volto. Voltando. Aqui. Trabalho a última aqui. Uma, duas, viro. Não trabalho o primeiro e vou para o próximo. Então, é só uma lateral, que, digamos assim, a gente tem uma diminuição. Tá? Ele começa a fazer assim. Então, agora eu vou trabalhar até o final e volto. Bom, gente, já terminei aqui as carreiras que eu precisava fazer. Então, a gente compara, põe uma sobre a outra, vê se tá tudo certinho, tá? Pra gente poder iniciar a nossa costura do outro lado. Então, comparado aqui, tudo ok, tá? Não há diferença, mas nada assim. É por conta do square, tá? Então, aqui agora é só fecharmos. Então, agora, vamos... Pra fechar, assim, é bem simples, tá? A gente vai colocar aqui a peça ao avesso. Gente, tanto fio. É tanto fio. É sério, é muito fio. É muito fio. Vou ajeitar aqui. Bom, peça ajeitada. Então, nós vamos colocar aqui, frente, ó. Então, ou seja, a minha peça está direito com direito e eu vou costurar o avesso, tá? Então, aqui eu só vou pegar. Então, seguro o ponto aqui. E aquela costura que a gente já sabe, vamos vir costurando em ponto baixo. Pegando os pontos respectivos. E tecendo tudo em ponto baixo. Ok? Aqui, às vezes, dá um pouquinho de trabalho, porque não é ponto mesmo, né? É aquele ponto que a gente fez. É esse aqui, né? Fica assim. Então, dá um pouquinho, assim, de trabalho. Mas, quando chega na parte do square, fica tudo fácil. Então, só pegando aqui os pontos equivalentes. E vamos fazendo aqui a costura em ponto baixo. Se atentando sempre para pegar as duas alças, tá? Aqui da corrente. Ó, 2. Vem desse lado aqui, ó. Pego 2, tá? E aqui é só isso. E depois que você terminar, você arremata o fio. Então, aqui a minha costura já tá toda feita, já costurei tudo, ó. Tá? Então, aqui, cortamos o fio. E damos aquele nozinho esperto para depois escondermos. Então, aqui só prendemos a peça, tá?
E aí ficamos assim, ok? Eu vou explicar agora, que eu já vou fazer a costura do square na manga. Então, nós vamos vir costurando aqui. Então, eu vou explicar pra vocês a questão do square que eu fiz na manga. Eu fiz um square, só vou contar essa primeira parte. Vou pôr pra cá. Essa primeira parte roxa, vocês estão vendo? Ó, aqui, aqui, dando toda a volta, não vou considerar essas partes aqui de ponto alto. Então, aqui eu fiz um square de uma ponta a outra de 26 centímetros, tá? Ó. 26 centímetros, tá? Vamos mais perto aqui. E é 26 por 26. Opa, deixa eu acertar aqui. Deu 26 por 24. Então, aqui eu contei uma carreira a mais. De ponto baixo que eu fiz. Então, o que foi que eu fiz aqui? Isso mesmo, ó. É uma carreira de ponto baixo, que eu não contei. Mas é, então, 24 por 24 de square. E aí, eu contornei tudo em ponto baixo, tá? E depois, somente em duas laterais, eu fiz 1, 2, 3, 4, tá? Ó, 1, 2, 3 e 4 carreiras de ponto alto, para eu poder fechar a minha manga, porque senão eu ia fazer um square grandão pra manga, e não era essa a minha intenção, tá? Se eu quisesse fazer ele maior, ele ia ficar muito grande, eu achei que assim ficou um tamanho bom. Então, ou seja, eu trabalhei o square, contornei em ponto baixo, e depois fiz tanto de um lado quanto do outro, peguei duas laterais, não importa a lateral que você vai pegar, no final vai dar a mesma coisa. E fiz 4 carreiras de um lado, 4 carreiras de outro, vou tentar mostrar em ponto alto, tá? E eu fiz isso com as duas mangas que eu tenho aqui. Mas isso, gente, essa parte de square, de fazer as mangas, essas coisas, somente se vocês forem fazer manga. Senão, vocês nem precisam aqui, pode pular essa parte aqui, tá bem? Então, agora eu vou ajeitar a peça para começarmos a fazer a costura na manga. Então, ajeitar a peça com alfinete, tudo certinho, para segurar bem, para não ter erros, tá ok? Bom, retornando aqui com a manga, já coloquei a manga de um lado, já fechei esse lado também, ó, esse lado já fiz a costura, e aquela costura bem simples mesmo, em ponto baixo, tá? Caso vocês não queiram fazer em square a manga, ou se não vão fazer, né? Mas se for fazer alguma manga, vocês podem também, ao invés de vocês fazerem o square, vocês tiram a medida que vocês querem de cava. No meu caso, é 19 centímetros. Vou mostrar a fita aqui. No meu caso, seria 19 centímetros. Aqui ainda deu 18, tá? E vocês podem costurar aqui na lateral até a altura que vocês querem a cava e depois trabalhar de forma circular, tá? É opcional também. Essa manga, ela ficou bem larga mesmo, bem solta, tá? E deu a altura de 28 centímetros no total. Tá? 28 não, 18. 18 centímetros no total aqui da manga. Então, fica opcional aí. Ou vocês podem fazer diretamente aqui, com ponto alto, ponto baixo, ou algum outro ponto fantasia, ou esse ponto mesmo aqui, vocês podem fazer, ou deixar sem manga também, ou não. Mas, enfim, aqui o passo a passo é com o square, então, vou mostrar como que eu coloquei com o square, tá? Vamos ver se dá pra ver direitinho. Então, minha peça está ao avesso. Aqui eu coloquei, que seria, pra mim, o lado avesso da manga. Né? Ao meio, tá dividido, ó, tá? Então, tá ao meio, pra dar aqui o tamanho. Então, eu vou colocar bem rente um ao outro. E aqui,
também. Então, aqui eu vou verificar aonde que seria o último ponto. E vou trabalhar no ponto correspondente. Então, eu vou fazer uma marcaçãozinha só para vocês entenderem. Às vezes fica complicado trabalhando uma peça grande e aí fica difícil. Então, bem simples. Junta aqui, arruma e vê qual seria o ponto correspondente desse primeiro ponto que nós temos aqui, tá? Meu caso seria esse ponto aqui. Então, eu venho, ponho um fiozinho aqui para fazer a marcação, senão fica difícil trabalhar. Feita essa marcação, vocês podem abrir a peça, ó, dessa forma. Aqui não vai dar para abrir muito, porque eu já fechei do outro lado, tá? Ok? E aí, com o fio, que eu escolhi aqui ainda, esse violeta, eu vou prender. Nesse primeiro aqui. Do outro lado, se vocês quiserem, vocês também podem fazer a marcação. Mas não acho necessário, porque você daqui vai ir até o final. Mas caso vocês queiram. Então, agora é a hora que eu vou prender a manga. Eu já puxei aqui. Dou só mais uma puxadinha. E pego o primeiro ponto aqui, correspondente. Ver se dá pra vocês acompanharem. Puxo, faço uma correntinha pra trabalhar. Então, já prendi aqui. Claro que provavelmente aí com vocês a peça vai estar no colo, fica um pouco mais fácil do que aqui na mesa. Viro o trabalho todo. Ficando assim. Ok? Então, agora é só trabalhar. Vou tirar minha marcação, não tem mais necessidade. Então, agora é só trabalhar esse ponto aqui. Eu venho, pego o ponto correspondente aqui, faço em ponto baixo. Pego esse ponto, ponto correspondente do outro lado, e vou tecer em ponto baixo. Ok? Só ir fazendo isso. Dá pra fazer com agulha de tapeceiro também? Dá, mas eu prefiro fazer assim. Poderia até ter feito dessa forma que eu falei, fechar as laterais até a altura que eu quero aqui da cava e depois trabalhar de forma circular. Mas a ideia é usarmos aqui o square. Então, eu vou fazer a carreira todinha em ponto baixo até chegar aqui. Quando chegar aqui, eu vou arrematar o fio, vou cortar e depois vou costurar a lateral. Então, eu vou trabalhar aqui e volto. Bom, já costurei minha manga, como vocês podem ver, está do lado avesso, para vocês terem ideia de como o trabalho está ficando. E agora, eu vou costurar a lateral. Então, vou, ó, diferença, né? Só de um lado, ó, tá bonitinho. Pensa no trabalho que vai dar, cortar todos esses fios. Mas o importante é que a peça vai ficar super bacana. Agora, gente, então, é a parte ainda mais fácil da coisa, tá? Por quê? Nós vamos unir a nossa lateral, que está aberta ainda, tá? E vamos fazer a mesma costura em ponto baixo daqui até o final da manga direto, tá? Até aqui, tá? Inclusive, aqui também nós já vamos fazer a união, tá? Então, a minha manga ficou costurada assim. Esse aqui é a frente. Desculpa, essa aqui é a frente. Tá? Então, o avesso da peça. Então, agora, digamos assim, parte fácil.
tá? Cadê a agulha? E a linha. Ó, que sobrou do novelo, do início do vídeo. Sobrou esse aqui. Ó, certinho. Também eu gosto muito dessa cor, então essa cor é a que predominou aqui na minha peça. Então, vamos aqui. Primeiro ponto respectivo com o primeiro ponto respectivo. Tá, vou tentar tirar aqui para ver se a visualização fica melhor. Então, primeiro ponto respectivo com o outro primeiro ponto, tá? Vamos passar o fio pelos dois. Daí que falhou. Aí. A gente passa, eu costumo fazer dessa forma. E já venho, subo uma correntinha. Dou uma apertada aqui, que depois eu arremato tudo. Então, já venho pro segundo ponto, pego o ponto respectivo desse lado aqui. Então, sempre atenção para vocês pegarem as duas correntinhas, tá? Sempre atenção. Tem que tá um pouco escuro. Ó. Então, desse lado eu tenho duas. Do outro lado, mais duas. E faço ponto baixo. E eu vou seguir dessa forma. Vocês estão vendo aqui. Até o final. Quando chegar aqui na cava, eu vou voltar para mostrar para vocês, tá? Que algumas pessoas, como eu falei, ainda tem gente em transição, tem gente saindo de tapete ou é iniciante, fica com dúvida. Então, quando chegar aqui na cava, eu vou mostrar para vocês, tá bem? Eu peço desculpas, eu sei que tá bem escuro, a luz aqui também não tá ajudando. Mas é isso, ó. Pego a correntinha, né, de um lado, pego do outro, passo e ponto baixo, ok? Tudo roxo. Bom, aqui cheguei, né, o que seria a minha costura aqui da manga. E é bem simples também, não tem segredo, é só continuar trabalhando em ponto baixo normalmente. Tá? Não tem segredo. Vai ter ponto aqui, você vai tecer esse ponto. Tá? Vai ter. Aqui, ó. Vai ter um aqui, vai ficar dificinho, mas vocês têm que pegar, senão vai ficar um buraquinho, tá? Com esse aqui também. Que seria onde a gente finalizou a costura anterior que a gente fez, tá? E pronto. E agora, ponto baixo aqui, em cada ponto respectivo, tá? E agora, eu vou seguir tecendo aqui até o final. Bom, manga finalizada, vou arrematar. Então, a cor predominante que vocês querem deixar aí de repente, caso vocês optem, no meu caso aqui é esse bem roxo, foi um novelo de Barroco 4, no final eu falo mais sobre isso, e sobre isso aqui, tá? E ficamos com a peça assim. Eu sei que por enquanto não dá pra vocês verem, mas depois eu vou mostrar certinho no final do vídeo. Vocês vão ver, agora no início vocês já viram, né? Mas no final do vídeo vocês vão ver o resultado aí, tá? Então, por enquanto, nós temos uma batinha. Minha mesa não dá pra ver direito, mas é isso aqui que nós temos. E agora nós vamos trabalhar uma barrinha pra esse vestidinho aqui, tá? Então, agora nós vamos contornar tudo de forma circular e fazer esses pontos aqui. Bom, pra fazer essa barrinha, eu vou intercalar as cores também, tá?
Então, eu vou fazer uma carreira aqui em ponto baixo com esse roxo, lilás escuro, purple, enfim, com esse aqui. E aí, vocês vão escolher aonde vocês querem começar a iniciar a carreira. Se vocês vão querer numa lateral, no meio ou na outra lateral, ok? Aí, vocês escolhem aí o que vocês querem. Eu realmente confesso que eu estou com dúvidas, que eu não sei, mas eu acho que eu vou começar aqui no meio. Então, eu vou fazer uma carreira em ponto baixo para me dar aqui uma base para eu poder tecer os pontos altos. E aí, eu vou intercalar, tá? Vou ver aqui o que vai ficar bom, que eu estou criando junto com vocês. Então, faço 2 correntinhas para subir e vou trabalhar toda essa carreira em ponto baixo, tá? Então, só seguir. Pra quem tá assistindo, nossa, barroco, tá com dúvida, nossa, mas vai ficar muito pesado, vai, né, pro calor e tal. Gente, ficou super confortável, tá? E vai ficar assim. Ficou super confortável e como ele é aberto por conta do square, então também ficou de forma aí leve, ficou aberto, ficou fresco. Então, não precisem se preocupar não, porque ele é todo aberto, ó. Tanto que eu, por exemplo, vou usar esse aqui com uma regatinha por baixo, que não dá, né? Mas quem gosta aí, usar só com aquele um sutiã com bojo, na cor da pele também, faz como quiser, né? Bora usar a imaginação também. Então, aqui eu vou circular tudo isso aqui em ponto baixo e volto. Chegando ao final, faço mais um aqui e prendo com ponto baixíssimo. E aí, eu vou seguir aqui mais uma carreira de ponto baixo, tá? E na próxima carreira, eu vou trocar o fio, vou pro Magia do Barroco Multicolor, ok? É claro que vocês estiverem trabalhando com a peça aberta, vocês não vão trabalhar de forma circular, tá? Mas no meu caso aqui, ou no caso de quem for fazer um vestidinho, vamos trabalhar sempre agora em carreira circular. Bom, então aqui eu fiz 3 carreiras em ponto baixo, tá? Ó, 1, 2. Bom, eu mencionei anteriormente que eu ia fazer um ponto fantasia. Porém, eu fiz o teste aqui e não achei que ficou bacana. Então, eu vou continuar essa carreira tecendo em ponto alto, tá? Já tem até uma emenda aqui do fio, porque eu tinha cortado e tudo. Mas acho que eu vou manter nesse roxo mesmo por enquanto. Então, eu vou fazer as carreiras seguintes em ponto alto, até dar a altura que eu quero, tá? É claro, gente, vamos voltar, levar em consideração que a opinião pessoal de cada um tem que ser levada em consideração. Eu fiz, ao mesmo tempo que eu achei bonito, achei que assim, não ficou legal, pelo menos assim, não pro meu estilo, né, pro meu gosto. Mas aí eu resolvi voltar e trabalhar nessa cor aqui, e agora eu vou trabalhar em ponto alto. Até aqui eu já medi minha peça, ela está com 63 centímetros, e eu quero alcançar aí o tamanho de 70, porque é um vestidinho, tá? Então, eu sugiro sempre a vocês aí que usem a sua imaginação, alterem o que vocês precisarem alterar e façam da melhor forma possível aí para sua peça ficar extremamente bonita e sempre com a sua cara, sua personalidade ou da sua cliente, tá? Então, eu vou tecer aqui, pelo menos
mais umas 6 carreiras aí em ponto alto. E aí eu volto pra mostrar o resultado, tá? Porque ainda falta o detalhezinho aqui do decote, que nós vamos fazer também um detalhezinho, tá ok? Então, eu volto daqui a pouco. Bom, voltando aqui com a barra já, minha sainha, minha pequena saia já finalizada, tá? Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras com esse roxo, mais 8, 9, 10 carreiras contando com magia. Foram 3 no magia, tá? Eu falei que eu ia fazer ponto fantasia, eu cheguei a fazer, mas eu não gostei muito do resultado, então achei que não ficou bacana. Depois que eu teci, que eu vi uma coisa, gente, que eu falei, ah, devia ter feito, mas agora já foi, não vou desmanchar, né? O avesso do ponto alto, olha como que ele fica, o efeito é super diferente, eu acho que fica lindo. Eu poderia trabalhar dessa aqui como se fosse a frente, mas eu não lembrei, e aí eu só vi depois que eu já tinha tecido tudo. Mas então fica aí de sugestão, para caso vocês queiram, aí vocês trabalhem a peça ao avesso, tá? Que aí a frente do ponto alto fica atrás e atrás do ponto alto fica na frente, entendeu? Mas fica aí de sugestão para vocês fazerem um trabalho mais diferente. Bom, a altura da saia, quem vai decidir aqui são vocês. Vocês que vão decidir qual a altura que vocês querem, tá? Pri, medida. Tá bom, vamos medidas antes que eu esqueça. Então, aqui eu fiz, não foi muito não, tá? Vou contar com esse daqui. No total, deu aí, ó, arrumar aqui, ficar mais fácil. No total, deu 15 centímetros de barra. Então, vocês aí vão tecer a altura que vocês querem. Se vocês quiserem deixar mais rodadinho, vocês podem. Enfim, usar a imaginação. Então, aqui eu subi 2 correntinhas e eu vou finalizar esse trabalho com ponto baixo. Que eu gosto, que eu acho que dá mais firmeza na peça, tá? Então, eu vou tecer toda essa carreira em ponto baixo. E aí, eu tô com a peça praticamente finalizada. E aí, eu vou fazer só um detalhezinho para a abertura ali em cima, no decote. Tá certo? Então, eu já volto. Carreira de ponto baixo já feita, já fiz aqui ponto baixíssimo, agora eu vou cortar o fio. Pra depois poder fazer todos os arremates, que é o que mais tem aqui. Muito fio pra arrematar. Bom, como eu disse, eu vou deixar um detalhezinho no decote, que eu achei que vai ficar bacana. Então, ficou assim, ó, você faz uma barrinha de ponto baixo, dá mais uma fechadinha no ponto, tá? Então, aqui no meu decote, como eu falei, eu abri, né? Deixei aberto, assim. Deixa eu arrumar a peça aqui, se ficar mais fácil. Então, eu deixei ele abertinho aqui, não quis fazer ele fechado, quis fazer ele aberto. Então, o que que eu fiz? Eu fiz 2 cordões pra colocar. Esse cordão eu fiz usando a técnica do I-cord, tá? Já tem, o vídeo tá aqui no canal. Vou deixar o link na descrição e quem quiser conferir como faz, quiser fazer aí, ó, vou deixar na descrição, vocês cliquem lá que vai direcionar vocês direto, tá? Caso você esteja assistindo esse vídeo em um dispositivo que não dá acesso à caixa de descrição, eu peço que entre no canal e veja os vídeos, tá? Que ele tá lá. Como eu expliquei naquele vídeo, eu sempre deixo um tanto no início e um tanto no final. Então, se vocês quiserem, inclusive, colocar tassel aqui na ponta, vocês podem também colocar, tá? Então, aqui, eu acho que é a parte mais fácil. Eu vou pegar um primeiro ponto aqui. E vou passar o fio pra cá. E aí, vou fazer um nozinho básico. Como eu disse, é só uma questão, assim, de detalhe. Tá? E fica a critério. Quem está fazendo. A Natália,
quem acompanha lá no Instagram, a Natália Melo Crochê, ela fez no blog dela uma pesquisa e tem uma matéria lá super interessante falando sobre os squares, como que surgiu, né, a tendência, a cultura envolvida. Assim, ela fez uma coisa super bacana mesmo, que eu gostei demais, e eu vou deixar também o link na descrição para vocês conferirem no blog dela a respeito do surgimento dos squares, né? Como que ele surgiu, conta toda a história, ficou super bacana. Então eu vou deixar o link na descrição também e vocês acessem lá o blog dela. Muito legal. Tá? Então, feito aqui, puxo de um lado e, claro, depois a gente faz os nozinhos adequados aqui à peça. Tá? Então, ficou assim. Vou tentar mostrar a peça de um outro ângulo, mas agora no final do vídeo, vocês acompanhem, a peça tá aberta inteira na foto, aí dá pra vocês terem noção do trabalho aqui. Eu prendi daquele jeito, não gostei, então eu vou prender de novo e vou mostrar pra vocês como que eu fiz aqui. Então, eu peguei aqui a agulha, coloquei dentro do cordão, puxei uma correntinha e vou fazer mais uma. Venho aqui no ponto, no square, põe essa correntinha aqui, passo pra dentro e faço um nozinho. Acho que ficou melhor. Ok? Então, é isso, gente. Peça finalizada. Convido vocês a conhecerem o blog da Natália, que fez lá uma pauta super bacana sobre os squares, pra gente conhecer um pouquinho mais desse trabalho aí, que hoje inspirou a peça aqui do canal, tá certo? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, gente, não esquece o seu curtir aí. Se não for inscrito, se inscreva, tá? O seu curtir é muito, muito, muito importante mesmo aqui pro canal, tá? E deixe seus comentários também. E se vocês fizerem peças ou versões dessa peça, como eu falei, casaco, colete, aberto, fechado, com botão, sem botão, do jeito que vocês quiserem, tá? Eu peço que vocês compartilhem comigo, usem a hashtag Priscila Crochê, com T mudo no final, e me sigam lá no Instagram também, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Vocês podem me seguir lá que eu vou ver a peça de vocês, tá bem? Então, espero que tenham gostado. Se tiverem dúvidas, deixem aí nos comentários, tá certo? E agradeço muito para quem assistiu até aqui. E é isso, vamos nos inspirar, bons crochês a todos vocês, boas vendas para quem for trabalhar com venda. Ah, mais uma coisa, não tá pesado, tá? Dá pra usar tranquilamente, ok? E tá lindo demais, eu amei, tá? Amei muito, muito mesmo. Só atenção às medidas lá no início do vídeo e ficamos assim, tá certo, gente? Muito obrigada. Aceite sugestões do que vocês querem ver aqui no canal, de peças que vocês gostariam de fazer ou de temas que vocês gostariam que abordássemos aqui para batermos um papo de repente. As férias chegando, tá certo? Então é isso aí, gente. Muito obrigada e até a próxima.